Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Samuel. Então já peço a você que curta, comente, se inscreva e vamos para mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre um versículo muito famoso que está lá em João, capítulo 10, versículo 10. Ele diz o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, ou a tenham em abundância. Para que você possa entender o contexto de onde era que Jesus estava quando ele falou esse versículo, você precisa ler um capítulo anterior e também ler desde o versículo 1 até chegar no versículo 10. Eu vou ler para vocês aqui do versículo 1 e depois eu vou contar a história para vocês do que era que estava acontecendo naquele lugar, naquela hora, para que Jesus falasse essa parábola do pastor e do rebanho. Jesus começa falando assim no capítulo: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão deles, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. E para finalizar, ele fala o tão famoso versículo: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Muita gente aqui vai confundir quem é o ladrão. Tem alguns que falam que é o diabo, outros dizem que eram os falsos pastores. E eu vou contextualizar aqui para vocês o ambiente que estava acontecendo naquele momento, naquele lugar, para que toda essa palavra fosse falada por Jesus. Se você for voltar um pouquinho no capítulo 9, vai ter um evento muito interessante e extraordinário, que é quando Jesus cura um cego de nascença. Historicamente, falava-se que uma pessoa que era deficiente de nascença era excluída da sociedade, era considerada como maldita. E aquele homem estava ali cego de nascença, mendigando à margem da sociedade, e os discípulos olharam para Jesus e perguntaram: mestre, quem pecou, ele ou os pais dele? Vocês devem conhecer muito bem essa história. E Jesus olha para os discípulos e fala: nem pecou ele, nem pecou os pais dele, mas ele nasceu assim, para que a glória de Deus seja revelada a partir dele, através da vida desse homem. Jesus se achegou nesse homem que era cego de nascença, que estava ali abandonado. E um ponto muito interessante é que historiadores falam que tinha um costume naquela época de, se você vê algum cego de nascença, algum deficiente de nascença, você cuspia para que aquilo mostrasse a vergonha dele, para que refletisse a situação que ele estava. Os pais poderiam abandonar a criança com 13 anos se ela tivesse uma deficiência de nascença. E aquele homem, a partir dos 13 anos, era deserdado da sua família. Estava à margem da sociedade, não ia conseguir emprego por conta da sua limitação, não ia conseguir fazer um trabalho. Ele estava abandonado por sua família, com as suas capacidades físicas reduzidas, então só restava mendigar, e era o que ele estava fazendo. Aí você imagina um homem que durante toda a sua vida não conseguiu enxergar nada, não conseguia ver nada diante dos seus olhos, e a única coisa que ele ouvia quando as pessoas passavam por ele não era uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, mas ele ouvia apenas cuspidas. Toda vez que alguém passava por ele, ele escutava aquele som característico. E Jesus chega de uma forma diferente. Jesus chega ao lado daquele homem e faz a mesma coisa que as outras pessoas faziam. Ele cospe no chão. Aquele som característico que era símbolo da humilhação e da vergonha daquele homem, agora passou a ser o motivo da sua vitória. Jesus pegou o motivo da vergonha dele para mostrar que ele era amado. E ele cospe no chão, faz ali um lodo, passa no olho daquele homem, manda ele se lavar e aquele homem é curado. Deus usa
as coisas, a fonte da tua humilhação, para mostrar que Ele ama você e que Ele quer ver você bem. Não importa o que é que você esteja passando, não importa o que é que você tem passado, tem vivido, não importa o que é que tem feito você sofrer e chorar. A tua vergonha pode servir para mostrar que Deus ama você. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua fragilidade. Apenas creia e confie no seu mestre. Só que tem um porém dentro de toda essa história. E eu quero que você imagine qual era o dia da semana em que Jesus operou esse milagre. Se você falou sábado, você acertou. E como os homens daquela época, os religiosos, os mestres da lei, os doutores, eles queriam cumprir à risca tudo aquilo que a lei mandava. E quando eles viram Jesus curando alguém durante um dia de sábado, imagine o escândalo que era você curar alguém, libertar alguém das amarras que ele vivia, dar uma oportunidade de vida nova. E eles olharam ali aquela cura e foram atrás daquele homem, daquele cego de nascença, questioná-lo, perguntaram quem o tinha curado e colocaram um rótulo de Jesus de pecador. E uma frase interessante que esse cego fala é: se ele é pecador ou não, eu não sei, mas eu sei que eu era cego e hoje vejo. Então criou-se um alvoroço ali naquele lugar por conta desses mestres da lei, desses fariseus que estavam ali interrogando aquele homem para adquirir mais informações sobre aquele milagre. E teve todo aquele alvoroço porque era um dia de sábado, estava curando. E como Jesus ia de encontro ao que aqueles fariseus ensinavam, aí foi que o circo pegou fogo, estava tudo armado para chegar nessa palavra que eu li para vocês. E Jesus, vendo todo aquele alvoroço, todo aquele circo que os fariseus e os mestres da lei estavam armando por conta de um milagre que ele fez, foi quando ele lançou essa parábola. E aqui nesse texto sobre o pastor e o seu rebanho, nós notamos dois personagens principais, que é o ladrão, que vem para matar, roubar e destruir, e o bom pastor, que vem para que tenha vida e vida em abundância. Vale aqui destacar que naquele tempo existia um grande aprisco, que era o aprisco de inverno, onde vários pastores, vamos supor que eu tenho 30 ovelhas, você que está aí me assistindo, você tem mais 10 ovelhas, seu vizinho tem 50 ovelhas, e tem um grande aprisco onde nós nos reuníamos e levávamos nossas ovelhas para esse mesmo local. Então imagine que tinha lá 100 ovelhas e cada um desses pastores colocavam todas as suas ovelhas lá à noite, confiava ao porteiro a chave lá do aprisco, e quando era no outro dia, o pastor chegava lá, chamava as suas ovelhas pelo nome, ele conhecia quais eram as suas ovelhas e ia adiante dela levar para uma pastagem, para águas correntes, para que ela pudesse se alimentar e se deleitar ali naquele pasto. Então, dentro desse contexto, quem era o ladrão? Quem é esse ladrão que Jesus falava? Muitas vezes, se você for olhar durante a trajetória de Jesus, durante o seu ministério, ele sempre ia de encontro ao ensino dos fariseus. Fariseus hipócritas, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Vocês são como sepulcros caiados. Por fora tá ali aquela armação bonita, vocês oram em voz alta, mas vocês roubam a viúva, vocês roubam o direito do órfão. Ele estava falando aqui justamente sobre os falsos mestres, que se aproveitam da lã da ovelha, da gordura da ovelha, mas não enfaixa aquela que está doente, não vai atrás daquela que se perdeu, mas busca apenas o benefício da ovelha. Mas Jesus, se você for ler mais para frente, ele fala que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, o ladrão é aquele que não se importa com a ovelha. Os fariseus, eles colocavam fardos pesados demais, em que Jesus falava que eles não tinham nem a capacidade de colocar um dedo para mover esses fardos que eles colocavam sobre o povo. Ele fechava a porta do reino para eles próprios e também não deixava entrar as pessoas que queriam. Não coincidentemente, hoje a gente pode ver, não tão difícil, vários falsos mestres, falsos pastores. Quero frisar aqui a importância de ter um pastor para orientar um rebanho. Mas, infelizmente, muitos desses são esses pastores que querem apenas o benefício de ter uma ovelha. Só quer o leite, só quer a gordura, só quer a lã.
mas não cuida daquela que está necessitada. Não cuida daquela pessoa que está passando por um momento difícil. Ele não cumpre aquela passagem que fala: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Só quer se alegrar com a alegria, mas quando o choro vem, ele se afasta. Mas tem uma coisa interessante que essa passagem falou, que as ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas não seguem o ladrão porque elas não conhecem a sua voz. Então, uma coisa primordial para que você não seja enganado, para que você não siga o ladrão, é que você conheça a voz do seu pastor, é que você conheça aquele que lhe chamou. Então, Samuel, como é que eu vou conhecer a voz do meu pastor? Como é que eu não vou ser enganado pelo ladrão, pelo enganador? Você deve criar um relacionamento com ele. É a vivência diária que vai fazer com que você conheça a voz do seu pastor e você siga ele, que você não seja enganado. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Você deve conhecer quem é o seu pastor. Você deve ouvir e conhecer a sua voz. Uma coisa interessante é que, como eu tive vivência com a minha mãe, se ela passar aqui do meu lado, eu posso estar em um quarto fechado, várias pessoas passando. Se minha mãe passar, o arrastado da sandália dela eu vou conhecer. Mas por que isso acontece? Porque eu tive relacionamento com ela. Eu tive vivência diária. Não foram 2 semanas, um mês. Mas foram vários e vários anos que nós tivemos de convivência. Se ela vier lá longe, der para ver o vulto dela, eu conheço o andar dela. Mas isso requer tempo, requer intimidade, requer você viver diariamente com essa pessoa. Com Deus não será diferente. Para que você não venha a ser enganado, para que você possa ouvir, compreender e saber que a voz do teu pastor te chamando, você deve criar esse relacionamento com ele. As minhas ovelhas me seguem. E o mais interessante é que ele vai adiante de nós. Deus vai à nossa frente, guiando e nos protegendo. Nós falamos sobre o ladrão, que ele vem matar, roubar e destruir. Mas agora nós vamos dar um destaque para o bom pastor. O bom pastor fala: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, ou em outras traduções falam que vocês a tenham em abundância. Mas para que a gente venha entender para que Jesus veio, porque ele fala: eu vim para que vocês tenham vida. Então nós precisamos nos questionarmos: o que é vida? E esse versículo cria um questionamento, porque ele fala: eu vim para que vocês tenham vida. Então, o que é vida? Como é que eu vou ter alguma coisa que eu não sei o que é? Vida, para mim, é você viver. É você estar em um estado de viver realmente. Porque viver é diferente de estar vivo ou de existir. E eu procurei no dicionário alguma coisa que se aproximasse do que eu entendo por vida. E, de fato, lá as respostas eram muito rasas. Mas eu sei dentro de mim que vida é viver. Então, Jesus veio para que eu tivesse vida. E para que eu tenha vida, eu preciso viver. Mas o que é viver? E Paulo lá na frente vai dizer: viver é Cristo. Então, para que eu possa ter vida, eu preciso viver. E viver é Cristo. Então, para que eu possa ter a vida, eu preciso viver e preciso saber quem é Cristo, para que eu possa viver realmente. Você está me acompanhando no meu raciocínio? Hoje eu vim trazer para vocês algumas características de quem é Cristo, para que você entenda o que é viver de fato e de verdade. Cristo é o Salvador. Ele morreu por você quando você ainda estava afundado nos seus pecados. Mesmo você na sua vida de promiscuidade, você vivendo todo errado, ele já tinha morrido por você. Ele morreu para te salvar, sendo você não merecedor de toda essa graça. Ele é maravilhoso. É extraordinário viver ao lado de Cristo, você ter um relacionamento diário com Ele. Ele é conselheiro. É um amigo que você pode contar todas as horas nos seus momentos bons e ruins. Ele é um orientador. Ele é alguém que vai guiar o seu caminho, que vai te mostrar o local certo para você seguir. Você olhar os antigos, eles falavam e diziam para Deus todos os seus planos, para que Deus mostrasse a melhor estratégia. Ele é um Deus forte, alguém que nunca perdeu uma batalha. As batalhas mais desfavoráveis para o povo de Deus, quando Deus estava nela, se tornavam uma batalha vencida. Podia o povo estar em desvantagem, mas quem tem Deus é maioria. E de todas essas batalhas que Deus triunfou,
Não será na sua que ele irá perder. Então apenas confie nesse Deus forte. E ele também é o príncipe da paz. É aquele que dá paz em meio ao caos. Sua vida pode estar no olho do furacão. Tudo ao seu redor está um alvoroço. Está tudo aparentemente fora do lugar. As coisas não estejam se encaixando. Mas se você está com Cristo, você tem essa paz que excede o entendimento. As pessoas podem olhar para você e se perguntar de onde é que vem a paz que esse homem tem? Onde é que vem a paz que essa pessoa tem? E você saberá que é a paz que foge do entendimento, que é só a que Cristo pode dar. E para finalizar, eu quero trazer aqui um trecho do filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, que eu indico demais que você assista. Paulo traz uma alegoria nesse filme, que é o seguinte: imagine que você está velejando, que você está lá navegando em alto mar. Você olha para todos os lados, só tem água. E você, nesse momento, se abaixa, pega um punhado de água na sua mão e imediatamente essa água que você pegou começa a escorrer entre os seus dedos. Assim é a sua vida. Desde o nascimento até a morte, a sua vida vai indo embora entre os seus dedos e não há nada que você faça que possa mudar isso. E assim como a sua vida se vai também tudo aquilo que você quer bem. As suas posses, a sua casa, o seu carro, o seu trabalho, os seus títulos. E o homem, ele vive incessantemente, incansavelmente em busca de segurar essa vida nas suas mãos. Mas o reino a qual eu sirvo se trata de toda essa imensidão do mar. O homem vive em busca dessas coisas, desse punhado de água que está em suas mãos indo embora pelos seus dedos. Mas aqueles que seguem a Cristo, eles vivem por toda essa imensidão de mar, por toda essa água restante. Que você possa viver essa vida de Cristo, que você possa viver para o reino, para a imensidão do mar. Que você seja a imagem e semelhança do seu Criador, assim como você foi criado. Que você possa entender a sua identidade, que você possa entender quem Cristo é, para que você possa refletir a imagem dele. Você pode estar hoje como um espelho cheio de barro que não reflete nada. Seja por coisas da vida que lançaram sobre você, palavra errada, alguma maldição. Você pode estar como aquele cego que a gente falou lá no início do vídeo. Que pessoas colocaram atributos sobre ele, mas isso está sobre a sua vida, para que a glória de Deus seja revelada através de você. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e que essa palavra encontre um coração fértil, uma terra boa e que ela germine, dê muitos frutos e que a vida abundante que Deus fala, que você possa transferir ela também para outras pessoas. Um abraço para você e até a próxima.